A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar aos sábados, a cada 15 dias, uma série de vídeos com curiosidades sobre a renovação carismática católica. E o nosso primeiro tema é sobre a ligação dessa freira, dessa grande mulher chamada Helena Guerra, com o nosso movimento, a renovação carismática católica. O que ela tem a ver com aquilo que nós podemos viver todas as semanas nos nossos grupos de oração. O primeiro tema, então, será a Beata Helena Guerra e o século do Espírito Santo. A Beata Helena Guerra foi uma mulher que nasceu em 1835, morreu em 1914, foi freira, morou a vida inteira na Itália, e ela possuía uma forte devoção à pessoa do Espírito Santo. A vida dela é marcada por essa devoção. Chegou até a fundar uma congregação cujo objetivo era difundir essa devoção na cidade de Lucca e em toda a região que a mensagem dela conseguia chegar. Mas havia uma tristeza no coração da Helena Guerra, porque na época em que ela viveu, a devoção ao Espírito Santo praticamente era inexistente na igreja. Se falava pouco do Espírito Santo, se rezava pouco ao Espírito Santo. Incomodada por isso, então, e depois de muito tempo rezando, ela sentiu a inspiração de enviar cartas ao Papa da época, o Papa Leão XIII, para tentar motivá-lo, para tentar convencê-lo a fazer algo para que a devoção ao Espírito Santo pudesse crescer na igreja. O Papa, então, depois de receber várias cartas, foi convencido por aquilo que a Beata Helena Guerra colocava em suas cartas. Na primeira carta, por exemplo, ela dizia assim: somente vós podeis fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo. O desejo da Helena Guerra era que a igreja voltasse ao cenáculo, voltasse a ter a intimidade, a invocar, a adorar, a louvar o Espírito Santo. O Papa, então, começa a fazer documentos relacionados ao Espírito Santo. E desses documentos, 2 são muito importantes. O primeiro deles foi um breve onde ele instituiu a novena de Pentecostes para toda a igreja, aquela novena que nós vivenciamos no nosso grupo de oração todos os anos. Além disso, o Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica sobre o Espírito Santo. Olha só, no final do século XIX, 1800 anos de história da igreja, somente agora a igreja escreveu o primeiro documento específico sobre o Espírito Santo. Mas o Papa foi além. No dia 31 de dezembro de 1900, na virada do século XIX para o século XX, o Papa Leão XIII sentiu a moção de cantar o Veni Creator na missa do dia 31, e cantando o Veni Creator Spiritus, ele consagrou o século XX à pessoa do Espírito Santo. Por isso, então, esse século é chamado o século do Espírito Santo. E o que aconteceu de especial nesse século para ele receber esse título, esse nome, é o que nós veremos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes.